Parecia que a mandíbula dele estava quebrada e os olhos estavam mais arregalados, a pele se partindo como se fosse uma cicatriz de cirurgia abrindo. As mãos dele estavam vermelhas com sangue seco. Corre. Todas as Coisas Ferozes de Thierry de Malene foi uma das melhores leituras de 2026, pelo menos do primeiro semestre. E foi um livro que acabou na minha vida de uma maneira até meio que inesperada. Basicamente, no mês de março, a minha amiga Isa fez aniversário. E aí eu fui até a livraria comprar um presente para ela. E eu estava assim procurando alguma coisa do tema de lobisomens, que é um assunto assim que a Isa tem certo carinho. E aí eu acabei esbarrando em Todas as Coisas Ferozes, que foi um livro que eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu achei ele interessante, achei ele bonito, achei a sinopse assim bacana e aí comprei para ela de presente, já pensando que quando ela terminasse de ler, ela iria emprestar para mim. Passa-se algum tempo, eu vou à livraria mais uma vez, dessa vez apenas para fuscar, para olhar, e vejo de novo o livro. E aí, de novo, eu mexi assim um pouco com ele, né? Ele é bonitão, ele é capa dura, ele tem aqui um projeto gráfico bem interessante até na capa. E eu pensei, cara, e se eu comprar esse livro para mim? E foi assim que Todas as Coisas Ferozes chegou em minhas mãos. E ainda bem que chegou, porque realmente foi uma leitura sensacional, uma grata surpresa. Mas, afinal, sobre o que é o livro? A nossa protagonista desta história é a Joan. A Joan é uma mulher indígena lá do Canadá, do povo Métis, que é uma mistura de povos originários com os europeus que chegaram naquela região. E a Joan, ela é casada com o Victor. E eles são um casal que se amam muito, que se gostam demais, que tem uma excelente relação. Porém, uma vez, um dia, né, eles acabam tendo uma discussão, uma briga, e o Victor sai. Ele fala assim, é tipo, eu vou lá ver tal coisinha. E desaparece. Mas desaparece sem deixar pistas. E eles passam um período, um longo período, buscando algum vestígio, algo. Mas é como se ele tivesse simplesmente assim, ó, evaporado. E aí a Joan, ela começa um processo de luto. E pior, é um luto que não tem corpo. Mas ela sente realmente aquela ausência, o desespero, né, o sofrimento por aquele desaparecimento. 11 meses se passam, um dia ela bebeu demais, e aí ela resolve, né, na manhã seguinte, com aquela ressaca, ir tomar um café no supermercado de uma cidade ao lado da dela. Quando ela chega lá, ela vê assim umas luzes coloridas piscando, tipo uma coisa mais ou menos assim que nem o meu cenário, sabe? E ela fala assim: "Vou lá fuscar pra ver o que é isso, pois estou curiosa, né? Quem não?" Chega lá e descobre que é uma grande tenda de uma dessas igrejas evangelizadoras, sabe, moderninhas. E ela pensa: "Bom, bacana pra eles, não é pra mim. Adeus." Mas saindo de lá, surge uma pessoa, um membro dessa congregação. E quem é este membro? Victor. Ou pelo menos ela acha que é o Victor, porque ele tá completamente diferente. Ele cortou o cabelo, ele tá com aquelas roupas engomadinhas. Mas pior, quando ela se aproxima dele, fala assim: que você tá fazendo aqui? Onde você estava? O que aconteceu? Ele fala assim: Quem é você? Nem Victor eu me chamo. ele na verdade se chama Eugene, é uma outra pessoa, mas a cara do Victor é igualzinho. E agora a John, ela se vê meio que num mistério, né, no meio de uma situação inteira. Se esse indivíduo é realmente seu marido, se ele não é, o que está acontecendo? Será que ela está enlouquecendo? E no meio disso tudo, parece que há um elemento assim quase sobrenatural. Uma lenda do povo Metis chamada Rugaru, que é muito similar ao nosso lobisomem, a um homem lobo. Então, eu vou começar essa resenha dizendo, logo de cara, que tem alguns tipos de história que eu não sou muito fã. E quando eu digo tipos de história, eu estou me falando principalmente de alguns tipos de plot mesmo, assim, sabe? Alguns tipos de contexto. E é o de troca de identidade, de roubo de corpo, de memória que esquece, esse tipo de coisa assim.
eu não sou fã. E eu não sou fã porque eu acho que grande parte das histórias que usam esse tema, esse assunto, usam mesmo essa temática quase como se fosse uma muleta. Então eu vejo muito isso acontecer em algumas histórias que tem um outro contexto dramático, às vezes, por exemplo, muito de romance, né, uma parada meio assim, e aí eles falam assim: "Poxa, tá muito legal, a gente precisa colocar, assim, um probleminha", e aí mandam essa. Então pra mim é muito frustrante, eu não sou fã deste tipo de história. Dito isto, tem algumas poucas exceções em que eu consigo realmente passar por isso. E uma dessas exceções foi Todas as Coisas Ferozes, que foi um livro que eu adorei, que eu amei. E eu estava pensando um pouco a respeito, né? Por que eu gostei tanto dele, mesmo que ele tenha um tipo de plot com, assim, meio que similar a algo que eu realmente não me agrada, que realmente não é a minha vibe. E aí eu cheguei à conclusão que são 2 motivos diferentes, tá bom? O primeiro motivo é a nossa protagonista, a Joan. Então, pela descrição, assim, não dá, né, pela pouca sinopse que eu passei, não dá pra ver realmente a personalidade da Joan. Mas a Joan é uma personagem muito interessante. E veja só a situação. Quando ela vê esse cara que é muito parecido com o Victor, né? Que apesar, assim, parecido, né? Parece que realmente é ele, mas está com outras roupas, tem outra cara, tem outro nome, tem outra fisionomia, age de maneira diferente. Aqui há duas opções de como ela pode reagir. A primeira é aceitar que ele não é o Victor, né, e que muito provavelmente ele é alguém só muito similar, que talvez ela esteja até realmente lidando com alguma coisa assim de saúde mental para ela estar pensando nisso, né. E a segunda opção é encarar que sim, ele é o Victor. Mas se ele é o Victor, ou então ele tá fingindo que não conhece ela, e aí Safado, terrível fim de casamento. ou a segunda opção dentro dela ainda, é que realmente ele não se lembra dela. Algo aconteceu. E se for esse o caso, então é algo muito sinistro. O fato é que, independente de qual for a escolha, do que realmente está acontecendo, dela estar enlouquecendo, dele estar enganando ela, ou de algo ter sinistro aconteceu, nenhuma das opções é boa. E a Joan aqui, ela poderia fazer diversas coisas, mas ela opta por aquilo que eu acho que é o mais ideal. Ela vai descobrir. Então, eu acho que hoje em dia a gente lida com muitos protagonistas e protagonistas, assim, homens e mulheres, né, que realmente parecem ser muito passivos. E a Joan não é uma protagonista passiva, ela é uma protagonista ativa. Ela, mesmo sabendo que descobrir isso, desvendar isso pode feri-la profundamente, ela vai atrás de realmente solucionar isso. E ela não sabe o que é. Ela não tem certeza do que está acontecendo, mas ela precisa descobrir. E a outra razão pelo qual esse tipo de plot funciona para mim neste livro é pela maneira como a Cherry, a autora, conta a história. A história é muito legal, muito interessante, e eu vejo que outros autores poderiam facilmente tornar uma trilogia. Porque ela tem pano pra manga, viu? Ela tem pano pra manga. Mas a Cherry, ela opta por outro tipo de abordagem. E a abordagem dela é fazer um livro conciso, um livro menor, com um ritmo acelerado que não nos perde. Então, ele é um livro relativamente pequeno. Eu acho que ele tem pouco mais de 200 páginas, se eu não me engano. 278 páginas. E ele tem capítulos bem curtos, então são capítulos curtinhos, e você vê que ela optou até mesmo por fazer um começo e um meio, o início e assim aquela metadinha mais acelerados e tomar um certo tempo no final, na resolução, o que torna o livro até mais interessante também por este motivo, porque isso acaba fazendo com que a gente amarre melhor, então as sensações da resolução, fica mais completinha, fica mais assim redondinha e deixa também menos espaço para a frustração. E tem muitas coisas que eu gostaria de elogiar no livro.
Eu gosto muito como é a história contada, eu gosto muito do próprio ritmo, como eu já elogiei anteriormente, eu gosto muito da temática, que o livro, caso você ainda não tenha percebido, é um livro de suspense barra terror, que ele faz uma boa mistura dos dois elementos, e é um livro também informativo e até mesmo nos esclarece de certos pontos, porque ele também tem vários tipos de críticas sociais. Então a autora, a Cherry, ela é também uma pessoa indígena e ela está escrevendo um pouco sobre a situação que o povo Métis passa lá no Canadá, que é um povo que eu nunca tinha ouvido falar. Então ela fala também sobre mitologia, ela fala sobre lendas, mas ela também faz algumas críticas, por exemplo, a questão das terras, a questão do governos, aos estereótipos, às pessoas indígenas, ao preconceito. Então ela consegue amarrar tudo isso de uma maneira muito assim coerente. Então a gente tá nessa premissa de terror, a gente tá nessa premissa assustadora de mistério, mas ao mesmo tempo essas pequenas críticas estão ali inseridas. E eu gosto muito dos personagens. Eu gosto muito dos personagens do livro. Então, uma outra estratégia que a Cherry faz é que o livro ele não tem assim, ele há um mistério, mas o grande vilão, né, o grande antagonista do livro já é revelado de cara. Então a gente tem inclusive a visão dele sobre alguns fatos, porque não é tanto assim sobre quem é o grande vilão, é mais como e por quê. Então a Cherry ela faz isso e ela alinha isso muito com o carisma dos personagens, de todos eles, né? Ela insere personagens que são muito parecidos conosco, perto da nossa realidade, e ao mesmo tempo ela coloca alguns que tem quase como se fosse um alívio cômico que a gente veria em certos filmes. Isso é muito curioso porque eu tava pensando, comparando, né, às vezes, como a gente pega um livro e um filme com uma temática similar. Eu acho que se fosse para pensar em um filme que fosse parecido com Todas as Coisas Ferozes, eu acho que seria uma coisa assim meio Evil Dead, Arraste-me para o Inferno, que é aquele filme de terror com body horror e ao mesmo tempo alguns elementos de humor que parecem até fora do lugar. E em filmes, em longa-metragens, não funciona tanto pra mim, mas no livro funcionou super. Foi muito divertido, foi uma leitura divertida, tensa e que aquele tipo de leitura que você tem que se segurar para não ler tudo em um dia. E eu também não posso deixar de elogiar o projeto gráfico da editora Melhoramentos neste livro. Então, não só a capa bonita, o fato de ser em capa dura, mas vocês podem ver aqui que nessas primeiras páginas há algumas ilustrações, e essas ilustrações, elas vão contando uma história, que infelizmente eu não vou conseguir mostrar tudo, porque eu sou meio incompetente com esse tipo de coisa. Mas elas possuem algumas ilustrações que contam uma história, e o livro também, ele possui alguns capítulos diferenciados, que são capítulos escuros, que eles servem quase como se fosse um interlúdio entre os outros capítulos, enquanto os capítulos normais, eles possuem numeração, etc. A gente tem esses capítulos escuros que não possuem numeração, servem então como aquele meinho entre eles e também contam uma história própria. Então, para mim, esse livro ele foi a explicação perfeita de como o projeto gráfico pode ser aliado na narrativa da história. E aí eu fui fazer uma coisa que eu sempre faço, que é o quê? Eu fui ler críticas do livro. Então, quando eu terminei o livro, eu estava encantada. Eu fiquei encantada com a obra. Então, eu fui atrás de ver realmente críticas para ver o que as pessoas tinham achado, porque para mim era um absurdo que um livro tão legal não tivesse o reconhecimento que ele deveria ter. E aí eu vi que o público está meio dividido. O livro tem uma nota boa, consideravelmente boa, mas existem críticas, assim, as resenhas, elas acabam se dividindo bastante. E de um lado tem todas as pessoas que, assim como eu, adoraram o livro pelos mesmos pontos que eu apontei, então nada de novo. Mas, pelo outro lado, as pessoas que não gostaram apontaram algumas coisas. A primeira foi que elas acharam o livro previsível, o que eu não discordo.
o livro é realmente previsível, porque eu acredito que não é tanto sobre o que vai acontecer no final. Como eu falei para vocês, o grande vilão, ele já é revelado logo no início. A questão é mais como o final vai ser feito. Então, assim, eu não acho que a ideia era ser realmente, assim, uma grande surpresa. Esse nunca foi o objetivo do livro. Sempre foi mais como. Como e por quê. Apesar de que tem, assim, um uma última partezinha que realmente não era tão esperada. A segunda grande crítica, né, que eles fazem é sobre especificamente uma cena no final envolvendo a Joan. E é uma cena um pouco problemática. Um pouco problemática por quê? Por causa da autora? Nem tanto. Mas porque eu acho que a Joan faz uma coisa que não é muito correta, que é até mesmo criminosa, né? Só que eu acho que essa crítica seria válida se a gente estivesse falando de um livro de romance, eu acho. Tá? E eu vou tentar me explicar aqui. Como eu disse pra vocês, existe um contexto de uma história de amor neste livro, que é a Joan e o Victor. Todo o mistério é resolvido pela questão do amor, do sentimento da Joan em recuperar o seu marido, em descobrir o que aconteceu com o seu marido. E a Joan está disposta a tudo para isso. Ela está disposta a tudo. E eu acho que se ela tivesse feito o que ela fez em um livro de romance, não daria para passar pano, porque a ideia do romance é justamente ser assim a perfeição, castelinho de cristal do relacionamento entre os indivíduos. Porém, como a gente está falando de um livro de suspense, de terror, a ideia deste livro não é ser algo assim perfeito. A ideia é ser realmente perturbador. É de causar medo, é de causar asco, é de causar desconforto. Eu acho que nesse sentido, meio que tá alinhado. Tá alinhado. Um livro de suspense, um livro de terror, não tem a obrigatoriedade de causar a você sensações assim boas, ou até mesmo que você se reconheça no protagonista, ou até mesmo que você aprove todas as ações dele. Muito pelo contrário. Um livro de terror, um livro de suspense, apesar de poder possuir protagonistas que realmente conversem com você, que sejam perfeitinhos, que sejam tudo isso, que sejam ali o alecrim dourado, pode ter sim? Pode, obviamente pode. Mas não é esse o objetivo. Então abre margem realmente para se fazer isso, para se ter esse tipo de cena, de causar esse desconforto, de causar até mesmo o pensamento, até que ponto você estaria disposto a ir para conseguir recuperar alguém que você ame. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que Todas as Coisas Ferozes, para mim é uma leitura nota 5, literalmente 5 estrelas, nota máxima. Foi muito prazeroso, foi informativo também, eu gostei muito de descobrir sobre Orugaru, que apesar de eu falar que ele é muito similar ao nosso lobisomem, ele tem as suas particularidades que tornam ele um tipo de lenda, um tipo de mito, um tipo de história muito fascinante, que me faz até querer pesquisar mais a respeito e descobrir mais. E eu acho que eu, como uma fã, no geral, de histórias, de folclore, de lendas, de mitos, esse foi um livro feito para mim. Porque ele consegue fazer uma boa mesclagem de uma coisinha que a gente já sabe, que no caso eu sei, uma coisinha que eu já sei, que é a questão do lobisomem, dos homens-lobos, com outras informações que eu não tinha conhecimento. E ele amarra isso de uma maneira que faz funcionar muito bem. A escrita da Cherry é muito boa, ela sabe escrever bem, ela sabe criar tensão, ela sabe criar um mistério e ela faz escolhas inteligentes para a construção deste livro. Então ela faz escolhas acertadas que funcionam perfeitamente com o meu tipo de gosto. Pode não ser para todos os gostos, mas para o meu funciona muito bem. E realmente, assim, surpreendente. Eu gostaria que mais pessoas conhecessem o livro. Eu acho que é um livro que merece mais reconhecimento.
E esse é um dos motivos pelo qual eu estou fazendo esse vídeo, inclusive. Não é somente para dar a minha opinião, é porque realmente eu gostaria que mais fãs do gênero de horror, de terror, pegassem livros desse tipo, que fogem um pouquinho. Aliás, eu nem diria que ele foge da caixinha, mas é que ele foge de um núcleo de autores, porque se você lê bastante terror, se você lê bastante horror, você sabe que a gente tem quase uma panela de autores renomados e consagrados internacionalmente e nacionalmente. Então, às vezes, foge, né? Às vezes aparece um ou outro, etc. Mas mesmo aqueles que conseguem quebrar essa parede, quebrar essa panela, eles ainda não obtêm o reconhecimento, em maior parte obtêm esse reconhecimento. Então, eu acho que a Cherry, ela é uma autora que ela merecia mais isso, ela merecia realmente mais visibilidade para esse livro que eu achei muito, muito bom. E com uma edição lindíssima.